Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da série Ofusa Green, voltado para a certificação ambiental ISO 14001. Hoje vamos falar de coleta seletiva e reciclagem. É a base de um sistema de gestão ambiental. O primeiro ponto é estabelecer a diferença entre lixo e resíduo. Lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade e não pode ser reciclado. Resíduo é composto de materiais reutilizáveis que podem ser usados para virar outro produto com a mesma função ou não. A grande diferença entre lixo e resíduo: o lixo está tudo misturado e o resíduo está separado. Quando ele está tudo misturado, ele não tem um valor comercial. Quando ele está separado, as cooperativas, os catadores de lixo, eles coletam, separam e enviam esses resíduos como fonte de matéria-prima para outros processos. Isso passa a ser comercializado. Enquanto não praticarmos a coleta seletiva, separando corretamente resíduo e só ficarmos gerando lixo, nosso sistema de gestão ambiental não será eficaz. Aqui nós temos o resultado de um lixo. O lixo vai para aterro industrial, aterro sanitário, aterros a céu aberto, não são tratados, são fonte de geração de doenças e proliferação de animais, roedores, insetos. Agora, quando temos o resíduo vai para um recipiente adequado, separado e identificado e partindo em seguida para as cooperativas, que vão aglomerar esse resíduo e comercializar para outras indústrias, sendo fonte assim de matéria-prima. O que é importante no sistema de gestão ambiental é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade tem 3 pilares: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir é a base do conceito sustentável, ou seja, reduzir o consumo ao máximo, utilizar somente o que é necessário. Reutilizar: devemos reutilizar os produtos e materiais enquanto eles puderem ser reutilizados, aproveitar ao máximo o seu ciclo de vida útil. Reciclar: nesse treinamento nós vamos falar muito de reciclar, que é o último dos 3 R's da sustentabilidade. É o R mais conhecido e aplicado no nosso dia a dia. A reciclagem envolve o processamento de materiais por meio da sua transformação física ou química, geralmente em forma de matéria-prima para a produção de novos produtos e bens de consumo. Como podemos ver aqui, todo esse material, tanto papel como plástico, foram separados corretamente na coleta seletiva, indo para uma cooperativa ou outra processadora de resíduos. Eles vão compactar esses resíduos formando fardos e esses fardos são comercializados, sendo matéria-prima para novos produtos. A reciclagem é um processo de reaproveitamento. Como dissemos anteriormente, se separado corretamente, isso volta para um processo industrial, tornando-se uma matéria-prima. E o mais importante de tudo isso é diminuir a geração de resíduos acumulados na natureza e, consequentemente, reduzir o impacto ambiental. Mas tudo isso só é possível se houver a separação correta desses resíduos. A separação correta começa no seu local de trabalho, separando tudo que pode ser reciclado: papel, vidro, plástico, metal, orgânico, perigoso e não reciclável. A reciclagem só é possível com a coleta seletiva. Existem normas para a identificação dos coletores, de forma padronizada para que todos reconheçam o local certo para o descarte desses resíduos. Por exemplo, a cor azul representa o local para descarte de papel e papelão, o vermelho para plásticos, o verde para vidros, o amarelo para metal, o preto para madeira, laranja para o descarte de resíduos perigosos, branco para descarte de resíduos de serviço de saúde, marrom para resíduos orgânicos e cinza para resíduo não reciclável. Benefícios da reciclagem: cada tonelada de papel salvam 24 árvores, economiza 3 metros cúbicos de espaço em aterro, economiza 49% de água do processo,
33% de energia e minimiza em 37% as emissões de gás do efeito estufa e 55% das emissões de CO2 relacionadas inclusive ao transporte da madeira e do papel. Em termos quantitativos, nós temos grandes benefícios da reciclagem, não só no papel, no vidro, no plástico, mas é muito importante ressaltar o papel social da reciclagem. Ele melhora a qualidade de vida, diminuindo a quantidade de lixos nos aterros e espalhados pelas cidades, minimiza o efeito da poluição e gera emprego e renda para os catadores. Para ilustrar a importância da reciclagem, a gente tem aqui o tempo médio de decomposição de diversos materiais da natureza. O vidro, por exemplo, se descartado incorretamente num lixão, por exemplo, ele vai demorar 1 milhão de anos para se decompor. O metal, mais de 30 anos. Um plástico, mais de 100 anos. Um papel, de 3 a 6 meses. Então, imaginam, de acordo com a geração que nós temos, se não houver a reciclagem, em pouco tempo nós não teremos mais espaço para acumular tanto lixo. A coleta seletiva está baseada na conscientização das pessoas. Além de termos coletores espalhados pela empresa com a sua devida identificação, se não houver a consciência das pessoas, a educação ambiental para o descarte correto, infelizmente, nós estaremos gerando lixo e não resíduo. O que podemos reciclar? Papel, plástico, vidro, metal são os mais comuns, né? A gente tem os coletores azuis, vermelhos, verdes e amarelos. O que não podemos reciclar? Papéis como, por exemplo, com etiquetas adesivas que possuem uma cola, um adesivo, papel carbono, papel plastificado, fita crepe, papéis sujos com alimento, papel higiênico, papel toalha, guardanapos, fotografias e principalmente papéis contaminados com substâncias perigosas. Plásticos. Não podemos reciclar tomadas, adesivos, plástico celofane, teclado de computador, embalagens metalizadas de alimento, acrílicos, nylon, poliéster, espuma e isopor. Apesar de ultimamente em algumas cidades nós temos aí tecnologia para a reciclagem do isopor, porém ainda não é uma tecnologia tão disseminada. Vidros, não conseguimos reciclar vidros como espelho, lâminas, pirex, porcelana, lâmpadas fluorescentes e vidros temperados. Metais, não conseguimos reciclar clipes, esponjas de aço, grampos, latas de combustível e latas de tintas e solventes. Então, tudo que não conseguimos reciclar, encaixando no coletor de papel, no coletor de plástico, no coletor de vidro e metal, eles devem ser descartados em coletores de resíduos perigosos, se estiver contaminado, em coletores brancos relacionados a serviços de saúde, esparadrapos, algodões contaminados com sangue e dejetos humanos, marrom para destinar guardanapos sujos e cinza quando ele é não reciclável. Então é muito importante, aquilo que é reciclável a gente tem os coletores corretos, mas aquilo que também não é reciclável a gente também tem coletores corretos, porque nós temos que dar o destino correto para todos esses materiais, de forma a não descartá-los em aterros e lixões. Muitas vezes surge uma dúvida, onde eu descarto? Plástico, papel, vidro, metal, orgânico, perigoso, não reciclável e madeira. Devemos sempre que possível observar as embalagens. Na dúvida, a gente tem vários símbolos que nós conseguimos identificar. No rótulo, por exemplo, o símbolo de reciclagem escrito papel, o símbolo da reciclagem escrito vidro, ou inclusive não reciclável. Então vale aí a orientação que existem nas embalagens dos produtos. Símbolos como alumínio reciclável, aço reciclável, longa-vida reciclável, vidro reciclável, sinalizações para o descarte correto ou sinalização para lixo comum. Vamos detalhar um pouquinho mais o que vai no coletor de plásticos.
Pode. Tampas, frascos, embalagens, garrafas de água mineral, PVC, tubos e conexões, sacos plásticos em geral e peças plásticas, que são relacionados a todos esses materiais. Esses materiais são polímeros, identificados em polietileno, polietileno de alta densidade, PVC, polipropileno, entre outros. Todos esses podem ser reciclados. O que não pode ir como plástico? Tomada, cabo de panela, isopor, adesivo, espumas, teclados de computador, acrílico e esponjas de limpeza. Esses devem ser destinados para resíduos não recicláveis. A reciclagem do plástico após o consumo e o descarte correto, ou seja, o descarte em coletores identificados como plástico e o envio para empresas que fazem o processamento, a moagem, a aglomeração desses materiais. Em seguida, eles seguem para o processo produtivo pela intrusão, extrusão ou injeção, formando, nesse exemplo, a confecção de ripas plásticas que podem ser utilizados para a fabricação de diversos objetos. Papel. Podemos descartar nos coletores de papel aparas de papel, jornais, revistas, caixas de papelão, folhas de caderno, cartolinas, cartões, folhetos e impressos em geral. Não podemos, novamente, fitas adesivas, papéis laminados, vegetal, carbono, celofane, papel com alguma cera, com alguma tinta, papel higiênico usado, sujo ou engordurado, papéis revestidos com silicone ou parafina, metalizados, plastificados, fotográficos ou etiquetas. Isso tudo vai para o coletor de resíduo não reciclável. A reciclagem do papel. Após a coleta seletiva e destinação para as empresas que vão separar todas essas aparas em fardos, isso é enviado para uma empresa, para uma fábrica recicladora de papel, que passam por todos os controles de qualidade, entrando no processo de fabricação, montando-se a pasta. Essa pasta é transformada em folhas, essas folhas são transformadas, por exemplo, em pastas AZ. Então aqui a gente tem um ciclo que mostra o que acontece quando a gente separa corretamente o papel. Essas aparas de papel retornam para a produção e se transformam em novos produtos e não em lixo. Vidros. O que pode ser reciclado? Garrafas de sucos, refrigerantes, cervejas e todos os tipos de bebida. Potes de alimento, cacos de vidro, frascos de remédio, frascos de perfume, vidros planos e lisos e vidros de janela. O que não pode? Espelho, cristal, ampolas de medicamento, lâmpadas e vidros de automóveis. Não podem ser reciclados ainda por não haver uma tecnologia adequada para o seu reprocessamento. Dessa forma, descartamos como resíduos não recicláveis. A reciclagem do vidro começa com a coleta seletiva, no qual nós separamos os vidros adequadamente, vai para uma empresa, para uma cooperativa no qual eles fazem a limpeza e a separação por cores de vidro, geram cacos, e esses cacos, que são os vidros quebrados, vão para as indústrias como matéria-prima. Passam pelo processo de fabricação, ou seja, tornam-se novas garrafas, vão para o envase, embalagem, distribuição e consumo. Esse é o ciclo infinito do vidro, desde que nós façamos a nossa parte, através da coleta seletiva. Metais. O que pode ser descartado num coletor de metal? Latas de bebidas, tampinhas de garrafa, pregos e parafusos, canos, panelas sem cabo, bandejas, arames, embalagens metálicas e sucatas em geral. O que não pode? Clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, latas de combustível, pilhas e metais contaminados com graxas e óleo. Tudo isso vai para não reciclável, clipes, grampos, esponjas de aço, e o que estiver contaminado com tintas, combustível, óleos e graxas vai para resíduo perigoso. Pilhas, nós temos os papapilhas e os coletores espalhados em pontos estratégicos da fábrica. Como funciona a reciclagem de metais? Partindo da compra, do consumo, da coleta seletiva
Esses materiais são novamente prensados, fundidos, passam pelo processo de lingotamento, laminação e novas latas são produzidas. Passam pelo processo de enchimento ou envase e retornam para o consumo. O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio. Madeira. O que pode ser reciclado? Pallets, embalagens de madeira, cabos de vassoura. O que não pode? Madeira contaminada com óleo, que devemos descartar no coletor de resíduos perigosos. Reciclagem da madeira. Grande parte da madeira reciclada, ela é transformada em novos pallets, ela é transformada em móveis, elementos de decoração e, basicamente, em placas de compensado. O que pode ser descartado? Basicamente, alimentos, cascas e restos de comida, carnes, vegetais, frutas e ossos, papel não reciclável, como, por exemplo, papel higiênico, as toalhas e guardanapos sujos, filtros de café, saquinhos de chá, casca de ovos e sementes, folhas, caules e restos de madeira, dejetos humanos ou de animais. A reciclagem do resíduo orgânico ocorre através da compostagem. Todos os resíduos de refeições, restos alimentares, eles vão para uma composteira. Essa composteira, após um determinado período de decomposição desses materiais, se torna um adubo, um corretivo orgânico, que voltam para a agricultura no processo de fertilização, gerando aí novos alimentos que retornam para os nossos pratos nas nossas refeições diárias. Resíduo perigoso. O que pode ser descartado no coletor de resíduos perigosos? Lata de desengripante e óleo lubrificante, latas de tintas e vernizes, papéis contaminados com óleos e graxas, elementos que tenham características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Isso tudo a gente observa na embalagem desses produtos. Borra de tinta e resíduos com thinner, serragem contaminada com óleo, graxas ou outros produtos químicos, EPIs contaminados, resíduos de sais provenientes de tratamento térmico de metal, estopas contaminadas com óleo, lodos da rampa de lavagem de lona de freio, filtro de ar, pastilhas, filtros de óleo. Então, todos esses materiais são considerados perigosos porque eles têm um contaminante químico aderido. Um erro muito comum que nós observamos nas auditorias é o descarte incorreto dessas embalagens de óleos lubrificantes. Geralmente, eles são descartados em coletores de metais. As pessoas entendem que por ser uma embalagem metálica, ele deve ser descartado no coletor de metal. Isso está errado. Eles são sim uma embalagem metálica, porém eles estão contaminados. Eles têm produtos químicos perigosos no seu interior. Então eles devem ser descartados como resíduos perigosos. Os resíduos perigosos, eles passam por um processo chamado de coprocessamento, onde ele transforma esses resíduos em energia. As indústrias geram os resíduos perigosos, resíduos contaminados, eles são transportados para uma unidade de blendagem. Esse resíduo é analisado e forma um composto, um blend. Esse blend vai para uma cimenteira e ele é utilizado como combustível no forno, transformando todo esse resíduo perigoso em energia. Após o coprocessamento, é emitido um certificado de destruição térmica que comprova que todo esse resíduo perigoso foi devidamente tratado. Resíduos de serviços de saúde. O que nós devemos descartar em coletores brancos? Todos os resíduos com essas simbologias do grupo A, B, C, D e E, com riscos biológicos, riscos químicos, rejeitos radioativos, lixo comum e materiais perfuro-cortantes. Todos esses resíduos descartados nos coletores brancos, eles vão para um processo de incineração e todo esse resíduo é destruído, todo esse resíduo é eliminado. Também temos os resíduos da construção civil, que são classificados em tijolos, telhas e areias classe A, todos que são triturados
recicláveis e formam um composto. Esse composto retorna para o processo como aditivos em cimentos, em massas, reduzindo aí os custos operacionais da construção civil. Também temos a classe B, papel, papelão, plásticos e madeiras, que são os recicláveis. A classe C, gesso, isopor e outros que ainda não são recicláveis. E a classe D, que são os perigosos, tintas, vernizes e solventes. Também na construção civil, além da indústria, os resíduos devem ser devidamente separados. Aqui a gente tem uma ilustração no qual demonstra que o resíduo, o entulho da construção civil, ele vai para uma usina. Nessa usina, esses entulhos, eles são transformados, podendo ser utilizados para a pavimentação e retornando para o processo da construção civil. A reciclagem no Brasil. Infelizmente, mesmo após a instalação da lei de resíduos, o Brasil ainda tem muitos lixões a céu aberto. Isso ocorre por quê? Porque nós não praticamos devidamente a coleta seletiva. Dados recentes mostram que o Brasil reaproveita apenas 4% de todo o resíduo que é gerado no Brasil, ou seja, 4% é reciclável. O restante vai tudo para aterro controlado, lixão a céu aberto ou até mesmo praças e ruas. No Brasil, o plástico, 23% de tudo que é produzido é retornado para o processo. Papel, 67% de tudo que é produzido retorna para o processo de fabricação de papel e papelão como matéria-prima. Lata de alumínio, 99% retorna para o processo. E vidro, em torno de 25%. Ou seja, temos muito ainda para reciclar de plásticos, vidros e papel. Mas isso tudo só é possível se você fizer a sua parte. Colabore com a coleta seletiva dentro da Eufusa e na sua casa. Nós, do Sistema de Gestão Ambiental, agradecemos a sua participação. Muito obrigada.